Meus irmãos, a paz do Senhor. Gratidão poder estar aqui, cooperando com o nosso pastor Valdeci, nosso irmão operador Carlos e nosso irmão Paiva, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 19. Graças a Deus, temos gratidão por estar aqui com os irmãos. Estamos contentes, felizes, porque até que o Senhor tem nos abençoado. Livro de Hebreus, capítulo 10 e o versículo de número 19. Graças a Deus. Hoje nós queremos ir bem devagar, tá bom? Bem devagar, eu quero ouvir a voz dos irmãos lendo aí, E isso vai ser muito bom. Participação de todos. Vamos então ler? Nós vamos ler diferente, tá bom? Nós vamos ler três versículos. 4, diz assim, acompanhe por favor, Hebreus 10, versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Tome seu assento, glorificando o Senhor. Aleluia. E o epígrafe do texto diz: exortação a perseverar na fé. Essa expressão exortação não é chamar a atenção de alguém, não. A expressão exortação é ensinar, tem referência como ensinamento. O sentido é ensinar aqui, entendeu? E o que nós podemos aprender nesse texto? Podemos aprender que o Senhor Jesus nos desafia a entrar na presença, a entrar no santuário, a entrar diante do Senhor, a ter relacionamento concreto com Deus, de uma forma que aconteça, de uma forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Leiamos, abra sua Bíblia aí para nós lermos junto. Tendo, pois, irmãos, olha só, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o que o autor aos Hebreus diz? Nós temos que ter ousadia. O que é essa ousadia? É intrepidez, é coragem, é determinação, é o que mais? É força. Ou seja, o reino de Deus é tomado por esforço. Quando as pessoas estão dizendo você não consegue, você diz em nome do Senhor eu consigo, porque Deus está na minha vida. Então entrar no santuário com ousadia é entrar com determinação, com despreendimento, não é com medo, é com ousadia, aleluia, é com vida no altar. Agora, irmãos, para entrar no santuário, aleluia, nós temos que entender uma coisa: nós temos que entrar pela nossa força? Não. Nós temos que entrar pelas nossas boas obras? Também não. Nós temos que entrar pela fé, na crença que o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, abriu essa porta, abriu esse caminho para nos direcionarmos ao santuário, na presença, no altar. Louvado seja o nome do Senhor.
A tendência nossa, sabe qual é? É que diante de uma dificuldade, diante de uma falha, diante de um pecado, diante de uma dificuldade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, é dizer assim: hoje eu nem vou para a igreja, porque será que alguém não vai revelar o que aconteceu? O medo. Não, irmãos, se acontecer alguma coisa, nós temos que ter a ousadia de dizer: Senhor, eu pequei, eu tenho dificuldade, eu estou vivenciando essa situação, mas me ajuda. Ou seja, você vai entrar pelo sangue do Cordeiro, não é pela tua força própria, a força do teu braço, não. Você vai entrar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a tendência das pessoas que enfrentam dificuldades na vida, sabe qual é? É deixar a fé por conta de uma fraqueza, por conta de uma dificuldade, é desanimar na caminhada porque eu me sinto fraco. Irmãos, quem nos fortalece é o Senhor, quem nos mantém de pé é o Senhor, quem nos ajuda a caminhar é o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, procure comigo, por favor. Aleluia. E eu quero aqui desafiar: quem encontrar primeiro vai ler. Pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Viu aí, irmãos? Olha, que o texto quer dizer, olha só: pela qual também temos entrado pela fé a esta graça. Aleluia. Então quem nos sustenta, irmãos, quem nos dá essa graça de permanecer, que mesmo cansado, afadigado, triste, muitas das vezes desanimado, né? Tem hora que a gente fica meio atribulado. Hoje eu não quero saber de nada, hoje eu quero fechar meus olhos, quero dormir, eu quero se desligar dessa terra, aquele negócio todo. Mas, irmãos, quando nos lançamos diante do altar, quando entramos no santuário, aleluia, tudo muda. Por quê? Porque pela qual temos entrado pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Pela graça estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Senhor, aleluia, me ajuda a acreditar. Nos gloriar na esperança da glória de Deus é que uma hora a trombeta de Deus vai tocar, uma hora o Senhor vai me chamar. Eu quero estar preparado para então participar, aleluia, do arrebatamento da igreja, participar do encontro eterno com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque, irmãos, os dias são maus, as dificuldades são tantas, é por isso que nós temos que ter ousadia, aleluia, para entrar na presença do Senhor. Nós não vamos entrar de uma forma arrogante, de uma forma grosseira, não. Senhor, pela tua misericórdia me encontro na tua presença, ajuda-me. Tu conhece a minha vida, tu sabe o momento que eu estou enfrentando. E o versículo de número 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, irmãos, quando ele deu o brado na cruz do Calvário, o véu do templo abriu-se de alto a baixo, nos dando a liberdade de se lançar, de entrar, de se aproximar, de ter relacionamento, de intimidade com Deus. É por isso que nós não podemos abrir mão da oração, porque quando a gente ora, a gente entrega nossas aflições, as nossas dores, as nossas frustrações, talvez as nossas dificuldades, e por que não dizer, entrega na mão de Deus nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que a gente talvez lutou tanto para executar e não conseguiu. Mas sabe por que muitas das vezes, irmãos, as coisas vão acontecer no tempo de Deus? Porque há tempo para tudo debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios 2, 18. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha só o texto que diz aqui:
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele, quem é ele aqui? É por Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Irmãos, nós precisamos ter uma fé baseada nas Escrituras, naquilo que o Senhor está falando para nós. Por quê? Porque a gente precisa estar agarrado, basilado em alguma coisa, e essa coisa se chama Palavra de Deus, é Bíblia, é aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou escrito para nós. Louvado seja Deus. Então toda vez, irmãos, que a gente precisa buscar Deus, nós precisamos ter a consciência, não, o Senhor abriu essa porta para mim, o Senhor já me deu essa liberdade de se aproximar dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então toda vez, irmãos, que a pessoa fica desanimada, a pessoa fica parada, a pessoa não tem ânimo para buscar, é porque ela precisa ler a Bíblia, ela precisa aprender da palavra, porque o Senhor já abriu o caminho para cada um de nós adentrar e ser uma bênção na terra. Aleluia. Leia comigo agora Hebreus capítulo 9, versículo 8, diz assim: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então vejam só, irmãos, aqui fala sobre o sacrifício, aleluia, de Cristo ali no Calvário. E enquanto o primeiro tabernáculo existia, então existia toda uma formalidade, mas quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o Senhor, aleluia, abriu o caminho para a verdadeira adoração. É certo, irmãos, que no versículo de número 20 vai existir um desafio para nós. O que é? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, nós precisamos se aproximar do Senhor, também não é de qualquer jeito, aleluia. Se tivermos cometido ou se estivermos vivenciando situações que não agradam a Deus, primeiro nós temos que ir ao altar, ao altar da reconciliação, do perdão, ao altar da graça de Deus, para dizer: Senhor, me ajuda, me fortalece, Senhor, me mantém de pé. Louvado seja Deus. E quando você faz isso, você tira o peso da culpa, você tira o peso do erro, do pecado, e você se reveste da graça, porque a graça do Senhor é derramada sobre nós para termos uma vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha só o versículo de número Hebreus 9, versículo 3, diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberto de ouro, toda em redor, em que estava o vaso de ouro, que continuava o maná, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. A gente está observando aqui, irmãos, que antigamente, para a pessoa adentrar no santuário, deveria ir através do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entraria uma vez por ano na presença de Deus, que é no Santo dos Santos, e oferecia um sacrifício. Ele oferecia o sangue, espargia sobre a arca da aliança, e ali ele pedia o perdão não, ele encobria o pecado do povo. Esse é o primeiro sacrifício, é o primeiro momento que existia para que o povo fosse encoberto os seus pecados. Só que quando Jesus veio, ele eliminou esse passo. Agora Jesus morre na cruz do Calvário. Agora a ação do brado de Jesus abre o véu de cima a baixo e dá acesso a todos que creem no Senhor a se aproximar do Senhor Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós não precisamos intermediário de A ou B ou C, não. Nós precisamos, a Bíblia orienta a orarmos em nome do Senhor Jesus ao Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Há algumas pessoas que utilizam a seguinte expressão:
eles oram a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas alguns textos declaram que nós temos que orar ao Pai em nome do Senhor Jesus, que Ele é o intercessor, Ele que está à direita do Pai e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos para o texto. Diz assim o versículo 21, aleluia: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Leia também, por favor. Quem é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus? É o próprio Jesus Cristo, o nosso grande sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Leia para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Irmãos, entrar na presença do Senhor, nós não precisamos ter cerimônia, ou ter medo, não, nós precisamos ter o nosso coração limpo, aleluia, para acessar a presença do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo, quem encontrou, capítulo 3, versículo 15, olha só, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo de número 3, versículo 15, eu vou ler o versículo 14, diz assim: escrevo estas coisas esperando ir ter bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aleluia. A gente observa, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo, a forma, a maneira de se comportar, de adentrar, de estar na casa de Deus. Porque, irmãos, quando nós deixamos todas as coisas e chegamos até este local, o nosso propósito principal é oferecer a Deus gratidão, é oferecer a Deus a adoração, é oferecer a Deus e reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário, aleluia, porque senão nós não estaríamos aqui, mas Ele nos amou primeiro e garantiu, aleluia, a condição de estarmos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo número 22, cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia! Então, irmãos, se aconteceu alguma coisa conosco, nós precisamos ter a coragem, a ousadia de pedir a Deus o perdão. Se alguém fez alguma coisa e gerou mágoa, ressentimento em nós, precisamos acertar, pedir perdão, precisamos resolver essa situação, porque isso impede um agir, um manifestar, a operação da glória de Deus. Por quê, irmãos? O versículo de número 22 de Hebreus diz que nós temos que chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Aleluia! Se nós estamos vivendo um coração contaminado com coisas, numa situação difícil, você tem até dificuldade para orar, você não consegue se conectar com Deus, você não consegue interagir com o Espírito Santo, porque quando você dobra o seu joelho e diz: rapaz, e aquele negócio? O Espírito Santo fala, não é verdade? E aí você tem que acertar. Para quê, irmãos? Quando você entrar no santuário, na presença do Senhor, você está tranquilo. Ah, irmão, mas foi ele que me machucou, foi ele que me agrediu, foi ela que falou, que comentou, que disse, não disse. Mas, irmãos, é você que quer estar livre dessa questão, então peça o perdão. E a Bíblia diz que nós temos que pedir perdão para ser perdoado, assim como Jesus nos perdoou. Aleluia. Muitas pessoas não estão mais considerando isso, entendeu? Não, está tudo bem, é fulana para lá, eu para cá, eu toco a minha vida e tal, aquele negócio todo. Mas o texto que nos orienta é que nós precisamos chegar, aleluia, com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado com água limpa, aleluia, purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, o Senhor, algumas pessoas dizem: não, Jesus só quer o coração. Irmãos, eu vou usar até uma expressão aqui um pouco
pesada, mas Jesus não é açougueiro para querer só o coração. Jesus não quer por inteiro. E ele diz aqui, verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Irmãos, tem coisas que a gente pode até tentar se livrar, mas a mente está trabalhando, entendeu? Muitas das vezes a gente também tem que ter o discernimento para entender que seja o Espírito Santo ajudando-nos a se livrar disso, mas também tem horas que pode ser o adversário de nossas almas que está lançando pensamentos malignos, pensamentos ruins, para embaraçar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter a sabedoria, o discernimento, para também estar atento, porque muitas das vezes o inimigo vai trabalhando para querer atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, para querer nos impedir de se lançar diante do altar, para nos impedir de se aproximar com interesse de fé, com certeza, com convicção, aleluia, com aquela fé ativa na presença do Senhor, aleluia. O outro passo importante aqui, irmãos, e o corpo lavado com água, ou seja, água limpa. Nós precisamos buscar, aleluia, renovação espiritual, e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Para quê? Porque é templo do Espírito Santo. Uma igreja, uma pessoa, um crente, um servo que não tem esse cuidado, ele está fadado a viver uma vida fracassada, a viver uma vida de fracasso em fracasso. Por quê? Porque eles não se purificam da má consciência, ele não limpa o seu corpo na adoração verdadeira com o Senhor, ele não se lança, aleluia, no sentido de agradar a Deus, e aí a vida fica enrolada, a vida fica complicada. Nós estamos aprendendo, irmãos, que nós temos que entrar com ousadia no santuário pelo sangue de Cristo. Se a situação está difícil, aleluia, por isso tem um pastor para te ouvir, para te aconselhar, para ministrar uma palavra de oração, para ministrar uma palavra que vai libertar, vai quebrar, vai anular, vai repreender essa demanda, esse ataque, essa ação do inimigo contra nossas vidas. Aleluia. Irmãos, quando o texto, a palavra do Senhor nos confronta, é porque nós precisamos o quê? Melhorar. Aleluia. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, não é porque o pregador, o irmão está pregando porque isso e aquilo, não. Isso aqui é projeto de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe para quê? É para gerar de novo verdadeiros cristãos que glorificam a Deus, que exalta a Deus, que a sua vida é um testemunho, a sua vida já é uma pregação. Aleluia, as pessoas veem em você a presença de Deus. Agora, é fácil? É não, sabe por quê? Porque nós temos que lutar contra tudo e contra todos, contra essa demanda estranha do inimigo. Hoje, a lida hoje é que não tem nada a ver. Ah, não, está tudo certo, está tudo bem. Não está, irmãos, porque a Bíblia, ela nos traz para viver uma vida sincera, depende de um grande desafio, depende de sacrifício, de renúncia. Ah, eu adoro tal, não, ninguém adora, a gente adora só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, mas eu não deixo isso. Então, se você não deixar isso, você não tem relacionamento com Deus. Aleluia, é uma verdade, a gente não pode escorrer disso. Nós não estamos aqui, irmãos, e nós não podemos estar falando uma palavra que agrade a todos. Nós temos que falar uma palavra que venha de Deus para nós, porque Ele sabe a vida de cada um. Se o Senhor está nos trazendo para a reflexão que nós devemos entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro, é porque nós precisamos fazer isso. Por que o Senhor está nos desafiando a entrar na presença do Senhor com o coração
limpo? É porque tem pessoas que precisam limpar o coração. Por que Ele está nos falando que nós temos que lavar o nosso corpo com água limpa? É porque precisamos nos purificar e nos santificar de alguma coisa que não está agradando ao Senhor. Ah, mas essa mensagem aqui é para o Joãozinho que não veio no culto. Não, essa mensagem é para nós que estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ah, irmão, está tão difícil caminhar na presença do Senhor. Mas nós temos que ficar firme, porque Ele prometeu. Ele é fiel para garantir a nossa vitória. Eu não estou conseguindo imaginar, não estou conseguindo visualizar, não estou conseguindo ver a minha vitória nessa situação. Não, você não estava conseguindo, agora você vai conseguir, porque você vai entrar no santuário pelo sangue de Cristo, e você vai clamar pelo sangue de Cristo, e a barreira vai cair, e a dificuldade vai cair por terra, o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai testemunhar quando você entrou na presença de Deus com essa determinação, com essa coragem, com essa certeza, com essa convicção. Agora, irmãos, nós somos impedidos muitas das vezes, nós somos desafiados, melhor dizendo, nós somos desafiados a desistir, mas em nome e no sangue de Cristo nós vamos permanecer firmes. Aleluia, porque fiel é o que prometeu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler a Bíblia, Efésios capítulo de número 3, versículo 12. Diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que não são a vossa glória. Irmãos, então o que nós temos que fazer? É entrar, aleluia, com confiança pela fé. Aleluia. Fé em quem? Em Jesus de Nazaré. Aleluia. Por que o autor tem trazido várias vezes a palavra confiança? Sabe por quê, irmãos? A gente começa a orar, a gente começa a buscar, a gente começa a clamar, e a gente não consegue ver nada acontecendo, e a tendência nossa, sabe qual é? É a gente desistir, é a gente parar, é a gente diminuir, é a gente nunca mais orar com aquele propósito. Vocês estão entendendo o projeto de Deus aqui para nós? É que o Senhor quer que a gente continue no projeto, com confiança, com certeza. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo com vocês aqui na congregação, mas o Senhor está trabalhando na vida de alguém aqui. Por quê, irmãos? Porque talvez já parou, já se desanimou, já não vê mais uma saída para a situação. Mas entenda uma coisa, aleluia, o Senhor está nos desafiando, aleluia, a continuar na certeza, na fé, em nome do Senhor Jesus. Não pare de clamar, não deixe de acreditar, não baixe a guarda. Agora o momento é para você buscar cada vez mais, aleluia, a presença do Senhor Jesus. Parece que a coisa não está andando, parece que não vai acontecer, mas não olhe para isso. Jesus está trabalhando. Deus sabe de todas as coisas e sabe o momento certo de lhe abençoar, de lhe responder, de atender a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler Tiago capítulo de número 1, versículo 6. Tiago 1 e 6 diz assim: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meu irmão, minha irmã, não desista do teu sonho, não desista do teu projeto.
Não pare de acreditar na resposta de Deus. Aleluia. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque Deus nos traz nessa reunião, sabe o que? Aleluia, a graça para quebrar, para romper, para eliminar toda dúvida. E Ele nos afirma que nós temos que esperar inteiramente no Senhor Jesus. Nós temos que entrar nessa batalha, é pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, que garantiu a nossa salvação e que garante a nossa vitória. Bendito seja Deus. Aí eu estava orando por esse projeto e parece que a coisa não anda. Não pare de orar, ore mais. E agora eu quero desafiar você, não somente ore, mas tire um dia para jejuar, um dia para consagrar a sua vida, um dia para fechar as janelas, as portas da sua casa e consagrar aquele dia para Deus, orando, clamando, adorando, cantando, bendizendo, lendo a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós parece que estamos vivendo uma vida cristã vazia, uma vida assim instável, sem profundidade. Mas quando você ora, jejuma, clama, chora, aleluia, as coisas acontecem. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Mas enquanto a gente tiver medo de entrar na presença do Senhor, na certeza, na convicção, na fé, na esperança, nada vai acontecer. Mas quando entrarmos na presença do Senhor com convicção, com lágrima, com gemido, com choro, aleluia, com sacrifício na presença do Senhor. Como é sacrifício, irmão? Toda vez que você dobra o joelho, se você mora aqui em algum lugar, a vasilha lá na cozinha cai, o portão bate, alguém telefona, é uma perturbação. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele veio matar, roubar, destruir. Ele quer atrapalhar a nossa comunhão, ele quer embaraçar o nosso relacionamento com Deus. E toda vez que nós se lança na presença do Senhor, existe uma dificuldade para ser rompida, para ser vencida, para ser superada. Louvado seja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Nós temos que, sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que ter coragem. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas passagens na Bíblia que, se a pessoa não tivesse coragem para enfrentar, ela não teria alcançado o milagre, ela não teria alcançado a providência, ela não teria uma resposta. Eu quero citar pelo menos uma agora. Quem lembra da passagem do cego Bartimeu, que Jesus adentra em Jericó e ele estava à beira do caminho pedindo esmola, e ele ouviu aquele barulho, e então ele perguntou para as pessoas que estavam próximo dele: o que está acontecendo? E aí alguém disse: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. É mesmo? É. E logo ele entendeu uma coisa: está diante de mim uma oportunidade, está diante de mim alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Irmãos, eu acredito que naquela hora passou várias ideias na cabeça daquele homem, e a única alternativa que ele teve foi abrir a boca e gritar, aleluia. Sabe por que muitas das vezes a gente tem deixado de conquistar as nossas bênçãos? É porque nós temos ficado de boca calada. A gente não vou gritar porque vai incomodar o fulano, o Beltrano não vai gostar. Não, irmão, chegou no templo, chegou no santuário, é abrir o bocão e clamar. Por quê, irmãos? Aleluia. Porque ele está pronto para parar e nos chamar e responder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o cego começou a gritar, alguém disse assim: rapaz, para de gritar, tu está incomodando. Mas a Bíblia registra que ele gritou cada vez mais alto. Ele gritou mais alto, e mais alto, e mais alto. Aleluia. Eu quero desafiar você, aleluia, diante desse problema, diante dessa dificuldade, a clamar ao Senhor, aleluia, mais alto que você puder. Por quê, irmãos? Porque Ele é poderoso, aleluia, para operar um milagre.
Tem horas que a gente começa a gritar e o nosso grito não sai, só sai o gemido e as lágrimas quentes, aleluia, mas Ele compreende essa linguagem, Jesus compreende essa linguagem também, aleluia, mas nós temos que fazer o quê? Entrar pela fé, não com dúvida, não com dificuldade não, mas é com certeza, aleluia, porque a dúvida é como as ondas do mar, ela vem e vai, não, nós só vamos para frente, e para frente, e para frente, e a bênção do Senhor vem ao nosso encontro, bendito seja Deus, aleluia, irmãos, tem horas, aleluia, que se a gente não vigiar, a gente não sai do canto, não sai para trabalhar, está acontecendo um acidente demais, eu não vou andar mais de motocicleta, eu não vou mais dirigir nessa BR, porque aconteceu um acidente bem aqui, um cara perdeu a vida, irmãos, se nós formos olhar para isso, ninguém faz nada, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, quem está entendendo, quem está comigo, dá glória a Deus, eita glória a Deus, aleluia. Irmãos, a vida nossa é um desafio. Se estamos aqui, nós temos que render graça ao Senhor toda hora. Sabe por quê? Porque o Senhor, aleluia, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. O Senhor está aqui para nos abençoar. Olha, não pare, ore mais, aleluia, não pare, jejum agora, não pare, peça ajuda do seu pastor, eu peço ajuda do círculo de oração, o círculo de oração vai se reunir, aí você diz, não, deixa eu dobrar o joelho aqui na frente, Deus está me trazendo uma ideia aqui, irmãos, um testemunho, nós lideramos o grupo de novos convertidos lá na cidade, e quando foi um dia, nós estávamos num ensaio, tinha mais ou menos 30 reunidos assim, e no final a gente dava as mãos e orava, só que existia um negócio, não tinha uma senhora nova convertida, que ela vinha com a sua filha, e a sua filha ficava no colo dela, agarrado, sabe o que é agarrado aquela criança? É como se alguém estivesse correndo atrás dela, querendo pegar ela, aquela criança ficava o tempo todo agarrada no colo da mãe, e quando foi naquele dia, nós fomos orar, eu chamei e disse, irmã, por favor, fica aqui no meio do círculo, nós vamos orar, aleluia, irmãos, naquele dia foi o último dia que aquela criança sentiu aquele tipo ou agiu daquela forma, porque o Senhor entrou com a parte, com a graça libertadora, louvado seja Deus. A palavra diz do Senhor que a oração da fé pode muito seus efeitos, ou seja, vou orar, eu estou precisando de um milagre, eu corro para o altar, eu dobro meu joelho, oro aqui na minha cabeça, irmão, por favor, me ajuda, você está clamando pelo sangue do Cordeiro, aleluia, alguém está ministrando libertação, está ministrando milagre, daqui a pouco você levanta liberto, salvo, abençoado, por quê? Porque você não se intimidou, você não quis saber o que vão dizer de você. Muita gente está na igreja e quando chamam para receber oração, eu não vou lá na frente não, porque o que vão dizer de mim, vão dizer que eu estou em pecado, vão dizer que eu estou isso, irmão, não importa para isso não, é você, aleluia, que quer o milagre, e o Senhor está aqui para te abençoar, louvado seja Deus. Tem hora que a gente fica se prendendo no que vão dizer, no que vão comentar, repreende isso, que isso não é de Deus, isso é o cão que está querendo te embaraçar, te impedir, aleluia, de ser uma bênção na terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, o Senhor está presente aqui, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, oh Espírito Santo, aleluia. Ei, a palavra de hoje é: entramos com ousadia na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Entramos com ousadia na presença do Senhor pelo sangue da cruz do Calvário. Aleluia, Ele já conquistou para nós, Ele já conquistou a nossa vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo de número 91, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia, Deus, irmãos, Ele está presente, aleluia, para nos abençoar. Direi ao Senhor: é meu Deus, o meu refúgio é minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e dá uma rajada de glória. Sabe por quê? Porque aquele que entra na presença do Senhor, ele se refugia em Deus. Aleluia. Irmãos, não vamos ficar duvidosos, não vamos desanimar, não vamos baixar a cabeça, não vamos parar de clamar, não, vamos para cima. O Senhor garante a vitória pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, o Senhor falou conosco aqui. Aleluia. Se estão dizendo alguma coisa a teu respeito, faça de surdo, não ouça isso, ouça o que o Senhor está te falando hoje aqui. Aleluia. É com ousadia, é pela fé, é com confiança, aleluia, é com determinação e coragem. Bendito seja o nome do Senhor. Com permissão do pastor, ficamos de pé, vamos clamar ao Senhor agora. Nós vamos clamar a Deus, irmão, sabe para quê? Para Deus quebrar o laço, para Deus desfazer as algemas, para Deus quebrar as correntes, para Deus eliminar qualquer dúvida, incerteza, falta de fé, para o Senhor aumentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção nele, porque é nele que nós nos refugiamos. Bendito seja Deus, aleluia. Levante a sua mão assim bem alto, e eu quero ouvir o seu grito. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, aleluia, eu clamo agora, eu clamo e profetizo sobre a vida da igreja, a tua bênção, vida no altar, coração sincero, corpo limpo, aleluia, em nome de Jesus, crendo na esperança, na certeza, na convicção, na fé, pelo sangue de Jesus. Receba cura, receba libertação, receba milagre agora. Isso, receba, toma posse, acredite no milagre agora. Não afrouxa não, mas clame o sangue do Cordeiro e diga assim: a partir de hoje, vai-te embora, sai, em nome de Jesus. No sangue de Jesus tem poder na minha vida. Isso, vai clamando, ele está passeando aqui nesse lugar, ele está trabalhando aqui. Isso, toma posse da graça de Deus agora. Isso, não desanime, não baixe a sua cabeça não, mas creia, acredite que ele está do teu lado para te abençoar. Em nome de Jesus, receba agora. Oh, oh, chamada Gaçonderai. Isso, não deixe essa tribulação, não deixe essa dúvida, não deixe essa situação impedir você de tomar posse. O Senhor está curando nesta noite. Receba a tua cura aí, receba a tua libertação, teu milagre. Essa situação que não para, que não cessa, que não sai da tua frente, a partir de hoje eu profetizo pelo poder da palavra do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, essa bênção vai chegar na sua vida. Esse mal já caiu por terra, esse embaraço caiu por terra, essas ameaças caíram por terra. Em nome de Jesus, recebe. Isso, recebe. Recebe. Ele está presente aqui. Ele está presente. Oh, meu Deus.
Diga assim: o sangue de Jesus é na minha vida. Diga: o sangue de Jesus é minha vida. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, porque Ele me comprou na cruz do Calvário. Oh, isso, sente mais adorando, sente mais glorificando, sente mais adorando, agradeça ao Senhor.